Me chamo Paulo Vitor Coxinha Camelo e venho por meio desse vídeo contar para vocês um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos de 1952, que ocorreram em Helsinki, na Finlândia. Esses Jogos Olímpicos também podem ser conhecidos como 15º Jogos Olímpicos da Era Moderna. A cerimônia de abertura ocorreu no dia 19 de julho, já de encerramento no dia 3 de agosto, contando com a participação de 69 países e quase 5.000 atletas. Porém, para ser mais exato, foram a participação de 4.955, que em sua grande maioria eram homens, num total de 4.436 e apenas 519 mulheres. Disputavam 19 modalidades que eram divididas em 149 provas. Um ponto importante a se frisar é que Helsinki já tinha sido escolhida como sede de um jogo olímpico anteriormente, porém os Jogos Olímpicos foram transferidos para Tóquio por conta da Segunda Guerra Mundial. Mas, após ser eleita, eles já tinham começado e construíram algumas estruturas, que para a Olimpíada de 1952 foram reestruturadas e revitalizadas para a presença dos Jogos. Inclusive, o próprio Estádio Olímpico, que tinha capacidade anteriormente de 40.000 lugares e quase dobrou para 70.000 lugares. Outro ponto importante de frisar é que Helsinki, na época, era a cidade com menor número de habitantes a sediar uma Olimpíada, sendo no total 367 mil habitantes na época. Para podermos falar um pouco sobre os destaques dessa Olimpíada, temos que começar pelo grande nome da edição, que foi o tcheco Emil Zatopek, que simplesmente conquistou 3 ouros olímpicos nas provas dos 5.000 metros, 10.000 metros e na maratona, sendo até hoje o único atleta a conquistar esse feito. Já, olhando por um lado mais coletivo, temos a seleção húngara de futebol masculino, que se tornou campeã de forma invicta do ouro olímpico, comandados pelo grande jogador Ferenc Puskás, que para muitos é o melhor jogador húngaro da história e que é homenageado até pela FIFA como o prêmio Puskás, que é dado ao jogador que fizer o gol mais bonito do futebol numa temporada, eleito pelo público. Já chegando ao atletismo, os Estados Unidos simplesmente dominaram o cenário, conquistando 14 ouros olímpicos, entre eles o americano Harrison Gillard, que anos antes tinha conquistado 100 metros rasos em Londres e no ano de 1952 conquistou o ouro olímpico por meio da prova dos 110 metros com barreiras. Já chegando no boxe, o americano Floyd Patterson ganhou a medalha de ouro nos pesos médios e posteriormente se tornaria campeão mundial de pesos pesados. Outro lutador que também se destacou foi Edward Saunders, que chegou até a final nocauteando todos os seus adversários. E, chegando lá, enfrentou o sueco Ingemar Johansson, que foi desclassificado por conta de não querer lutar contra seu adversário, com medo do seu adversário. Sendo assim, nem a medalha de prata ele conseguiu conquistar. Falando também um pouco sobre a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de 1952, a delegação que foi até Helsinki contava com 108 atletas, sendo 103 homens e apenas 5 mulheres. O Brasil ocupou a colocação de 24º colocado no quadro de medalhas, com apenas 3 medalhas ganhas, sendo elas 2 bronzes e 1 ouro. O ouro veio por meio de Ademar Ferreira da Silva, no salto triplo, que além de ser campeão, ele bateu o recorde mundial por 2 vezes na mesma edição, quebrando assim um jejum de 32 anos sem um ouro olímpico. Ademar também criou um gesto muito simbólico e representativo no meio do esporte, que é a famosa volta olímpica, que consiste quando você ganha um troféu ou uma medalha, você dá uma volta completa ao redor do estádio onde você se encontra para comemorar com os torcedores e se vangloriar da sua vitória ou de você receber todo o carinho dos mesmos torcedores. Já os outros 2 medalhistas olímpicos do Brasil foram José Teres, que ganhou o bronze
no salto em altura, que mesmo superando a marca de 1,98 m, algo que batia o recorde sul-americano, ele acabou conquistando apenas a medalha de bronze. O outro foi o nadador Tetsuya Okamoto, que acabou ficando em terceiro colocado na prova de 1.500 metros do nado livre, sendo também o primeiro medalhista numa competição de natação olímpica para o Brasil. Chegando na área das curiosidades das Olimpíadas de 1952, uma importante situação começou a acontecer nessa Olimpíada, que foi o quê? O primeiro embate entre a União Soviética, ou o URSS, com os Estados Unidos da América. Esse embate acabou gerando, fora da esfera do esporte, uma briga principalmente ideológica entre o capitalismo e o socialismo, que foram o principal hábito da Guerra Fria. E dentro das Olimpíadas, essa guerra ela continuou muito viva, até porque nessa primeira edição os Estados Unidos se sagraram campeões com 76 medalhas no total, sendo 40 de ouro contra 71 medalhas dos soviéticos, que tinham apenas 22 de ouro. Essa rivalidade continuou ocorrendo por longos e longos tempos, mas seu início se deu nessa Olimpíada de 1952. Outra importante curiosidade a se falar, que com a conquista do ouro no lançamento de disco, Nina Hamshkova foi a primeira atleta da URSS a se sagrar medalhista olímpica. Já Barbara Jones, que com apenas 15 anos de idade se tornou a mulher mais jovem a ganhar um ouro olímpico no revezamento 4 por 100 metros. Stella Puentes foi a primeira mulher a ser escolhida também como porta-bandeira de uma delegação na abertura dos Jogos Olímpicos. E por último, os organizadores, por uma série de situações e erros, acabaram não conseguindo colocar o hino do país do atleta Josie Bartwell, que venceu a prova do 1.500 metros rasos, que foi ao pódio sem o seu famigerado hino nacional.